Nós seguimos falando de mercado financeiro. Após denúncias anônimas, a auditoria feita na Magazine Luiza revisou o balanço e reduziu o patrimônio da empresa para 830 milhões de reais. O caso mostra que os números de mais uma grande varejista brasileira não eram exatamente aqueles que vinham sendo acompanhados pelos investidores. O Alan Gani está aqui comigo para explicar o que pode ter acontecido para que houvesse esse erro nos balanços. Gani, bem-vindo, bom dia primeiro. Bom dia, Lívia, bom dia a toda a nossa audiência. Muito grave o que aconteceu com a Magalu, porque apuraram algumas operações com fornecedores que não deveriam estar no balanço. Isso inflou o preço da empresa artificialmente. E qual que é o ponto aí, Lívia? Muitas pessoas tomam as suas decisões de investimento baseadas no balanço da empresa. O balanço da empresa é algo muito importante. Mostra a saúde financeira da empresa. Para fazer uma analogia, é como se fosse um exame de sangue para a gente. Então a gente fala, olha, você está saudável, a tua glicemia está baixa e de repente você come doce, come carboidrato, etc. e tal, e você estava com uma diabetes. Então é a mesma coisa. O balanço lá da empresa está dizendo que a situação da empresa era favorável, era boa, só que na verdade não era tão boa assim. E aí muitos investidores caíram aí neste conto, né? Tomaram as suas decisões de maneira equivocada e vão perder dinheiro. Por quê? Porque essa inconsistência, evidentemente, acaba afetando o valor de mercado da empresa. E quando a gente fala em investidor, eu não estou falando aqui a gente geralmente pensa, né, no investidor que é muito rico, não. Muitas pessoas investem na Bolsa de Valores, pessoas pobres, que juntam ali as suas economias e investem numa determinada empresa porque elas acham que é boa, que vão ter dividendos dessa empresa, ou porque o preço da ação vai valorizar, só que elas compraram uma realidade que, na verdade, ela não existe. E hoje, provavelmente, o preço das ações da Magalu vão cair, aliás, já vinham em queda já neste ano, em fortes quedas, deve acentuar a queda. Infelizmente, aí, triste a situação, mais uma varejista com problemas contábeis em seus balanços. Agora, esse mecanismo que você explicou para a gente, Gani, que possivelmente foi utilizado pela Magalu, que é de inflar essas operações com fornecedores para aumentar o volume financeiro da empresa, isso é uma prática comum, uma estratégia que é utilizada com certa regularidade? É algo irregular e, no caso da Magalu, é passível de uma investigação, por exemplo? Eu acho que tem que apurar. Não é para ser assim. Existe uma orientação clara de como que se deve apurar isso, que é o CPC número 47. Lá está claramente um pronunciamento contábil de como que deve se apurar esse tipo de operação. A gente não está falando de uma inconsistência, Lívia, na ordem de, sei lá, 5 milhões de reais, que já seria um número muito elevado. A gente está falando de uma inconsistência que chega a quase 1 bi. Afetando aí o patrimônio da empresa e, portanto, também o valor de mercado da empresa. Então, existe uma orientação técnica. Então, acho que tem que ser apurado, sim, para saber se foi uma negligência, uma imprudência ou se houve má-fé. Tem que ser investigado, assim como foi investigado no caso da Americanas. Inicialmente na Americanas, foi um descuido, não sei o quê, e de repente viram ali que tinha de fato uma fraude. Então tem que ser investigado porque o investidor não pode ser prejudicado nesse caso. Pois é, a gente vai seguir acompanhando então os desdobramentos dessa notícia que você explicou pra gente. Até já, Gani. Até mais.